Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Ana Paula Gomes. Hoje estudaremos conteúdo que diz respeito ao bloco temático de Gestão Governamental e Administração Pública do Concurso Nacional Unificado CNU Banca SES Gran Rio. Por sinal, esse bloco de Gestão Governamental e Administração Pública é o que detém maior número de vagas no CNU. Então vamos lá. Hoje estudaremos o chamado risco de auditoria. Primeiro a gente vai ver o que é auditoria, depois vai ver o que é risco, mas antes de qualquer coisa, é importante que você compreenda que estamos na etapa de avaliação da gestão pública ou avaliação das políticas públicas, como você prefira. O setor público administra a máquina pública e nesse processo de administrar, é preciso que sejam avaliadas eh, as políticas públicas. Será se elas atingiram os resultados esperados? Para se fazer avaliação de políticas públicas, para se fazer avaliação da gestão governamental em sentido amplo, para se avaliar os princípios regentes da administração pública, né? Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Bem, para que isso aconteça, para que essa avaliação se processe, várias tecnologias podem operar. Uma delas é a auditoria. E o que é então a auditoria governamental? Bem, a auditoria é uma tecnologia relativa ao exame racional e sistemático das atividades desenvolvidas no âmbito do setor público. Estamos a falar aqui de auditoria governamental. A auditoria ela pode acontecer também no setor privado, em entidades com finalidade lucrativa, entidades sem finalidade lucrativa, mas essa operacionalidade, nesse momento, não nos interessa, porque o bloco temático é de gestão governamental e administração pública. Então, eu tenho, acredito que eu tenha que ficar no âmbito da auditoria governamental, que é o núcleo do bloco temático. Então, como eu estava dizendo, a auditoria é uma tecnologia para se examinar racional, cuidadosamente, sistematicamente, as atividades desenvolvidas por determinada entidade. E isso envolve risco. Tudo na nossa vida envolve risco. Risco é uma ameaça significativa, no nosso caso aqui, que possa afetar o cumprimento da missão da entidade setor público. É algo que, se acontecer, pode fazer com que haja desvios. Se riscos existem, o que fazer? Mitigá-los. Procurar minimizar seus impactos. Então, gente, o que é o risco de auditoria? É a possibilidade crível, de o relatório de auditoria, que é o produto final do trabalho do auditor. O auditor apresenta um relatório. Então, o que é o risco de auditoria? A possibilidade de o relatório de auditoria estar inadequado em face das circunstâncias de auditoria. Explicando de outra forma, é a possibilidade de o auditor emitir uma opinião equivocada em relação ao que ele examinou. Essa é a ideia. Basicamente, para concurso, existem 3 tipos de riscos que precisam ser levados em consideração: risco de controle, risco de detecção e risco inerente. Eu vou começar pelo risco inerente, que é isto à própria atividade de auditoria, é a possibilidade de o erro ou erros acontecerem pela própria natureza da atividade. Tudo na nossa vida envolve risco, ainda mais a auditoria, que normalmente trabalha com amostra, em face de uma população, muitas vezes gigante. O auditor tem que saber selecionar amostras, e essas amostras precisam ser representativas da população investigada. Para ele saber extrair amostras, ele precisa ter conhecimentos de estatística, ele precisa saber o que é relevante, ou seja, o que é importante. Relevância é sinônimo de importância. Saber o que é material, saber trabalhar com o que seja expressivo quantitativamente, monetariamente, e tudo isso envolve risco, e é o risco inerente à própria atividade de auditoria.
Bem, outro conceito de risco muito importante é o risco de detecção. O risco de detecção tem a ver com o trabalho de auditoria. Na hora que o auditor está a trabalhar, ele erra na detecção, né? Bem, é a possibilidade de o erro acontecer, mas não ser detectado pelo auditor. Aconteceu um erro, mas ele não detectou. Esse é o chamado risco de detecção. O nome aqui ajuda muito. E existe também, pessoal, o risco de controle. A primeira coisa que vocês precisam saber é que a definição de mecanismos de controle interno, isso não está a cargo do auditor nem da auditoria. A definição de sistemática de controles internos, isso está a cargo da administração da entidade. Isso está a cargo da gestão governamental, né, da alta gestão, está a cargo da, da administração pública, dos controles internos, né, serem estabelecidos pela alta gestão, alta administração da máquina pública. O auditor, o que é que ele vai fazer? Ele vai analisar esses mecanismos já estabelecidos. Será que esses mecanismos de controle interno são adequados? Será se eles têm possibilidade de falha? É o que o auditor irá examinar. Ele não define sistemas de controles internos. Quem define sistemas de controles internos é a alta administração da entidade. Ele só vai ver se o que foi definido aconteceu, se processou conforme esperado. Então, esse aí é o risco de controle. É a possibilidade de erros acontecerem, ou de um erro acontecer, mas não ser detectado pelos controles existentes. Explicando de outra forma, nesse caso aqui do risco de controle, há limitações dos controles que se mostram ineficazes ou ineficientes, tá certo? Repetindo, quem define rotinas de controles internos é a administração da entidade. Mas às vezes esses controles falham e a falha desses controles não é responsabilidade do auditor, não. A falha dos controles previamente estabelecidos é uma falha da gestão. Então, o auditor ele tem que levar também em consideração nos seus trabalhos o risco de controle, examinar se esses controles internos são eficazes, se são eficientes. O que é eficiência? A eficiência representa a relação custo-benefício, né? Se esses controles eles atendem a parâmetros elementares de economicidade, se o custo compensa o benefício. Eficiência diz respeito a meios. Já a eficácia é se esses controles resolvem os problemas, se metas são atingidas. Eficácia é resolver problemas. Então, será se esses controles internos estabelecidos, eles resolvem os problemas ou mais causam problemas? Então, é isso que o auditor irá examinar, tá certo? Então, sistematizando, para concluirmos, né, esse vídeo de hoje, os tipos de risco de auditoria são riscos de controle, riscos de detecção e riscos inerentes. Risco de controle é a possibilidade de os controles internos falharem, né? A possibilidade dos controles internos serem ineficientes ou não atenderem a parâmetros mínimos de eficácia. Risco de detecção é o risco do próprio trabalho do auditor. Em que sentido? Melhor explicando, né? É a possibilidade de o erro acontecer, mas não ser detectado pelo auditor. Um erro aconteceu, mas não foi detectado pelo auditor, por isso que o nome é detecção. Risco inerente é isto, a própria atividade de auditoria. Bem, gente, espero que o conteúdo de hoje tenha sido útil. Qualquer dúvida, pode deixar a pergunta escrita nos comentários que eu terei imensa satisfação em poder servir. Fique à vontade também para sugerir novas pautas para o canal. Gratidão por sua audiência e até o próximo vídeo.